para a diretora da Oxfam, que vai estar com a gente daqui a pouquinho, a Kátia Maia, desigualdade é o maior problema do planeta. Para a socióloga Kátia Maia, que também faz parte do conselho do ICL, lembra que eu tenho uma história boa sobre a Kátia Maia hoje, a pressão da sociedade sobre o Estado é absolutamente necessária. Antes de entrar aqui no relatório, vamos só fazer um questionamento que é importante. Por que desigualdade é o maior problema do planeta? Porque, veja bem, o argumento da direita, não é nem da extrema-direita, da direita, e até da turma que se diz de centro, que é de direita, mas da turma de centro, é o seguinte: desigualdade não é problema. O problema é pobreza. Então vamos fazer... Quem me dera o mundo tivesse mais bilionários que pudessem contratar mais pessoas, e aí essas pessoas com emprego não viveriam pobres, e essas pessoas bilionárias, que são boas no que fazem, por isso são bilionárias, pelo mérito que têm, esse é o argumento da galera, elas, poxa, poderiam ajudar o mundo a se desenvolver cada vez mais. Vocês são contra a desigualdade porque vocês têm inveja. Vocês são contra a desigualdade porque vocês queriam estar no lugar deles. E aí vira uma coisa, meio que um debate moral. E é claro que existe o aspecto moral da história. Se deveria existir ou não pessoas bilionárias. Tem essa discussão moral, né? Mas tem uma discussão que não é moral e que é absolutamente pragmática. Eu diria até mais, matemática. Eu já fiz aqui uma vez uma conta, não vou repetir a conta, vou só citar ela, mostrando o seguinte: se você não diminuir a desigualdade, é impossível você acabar com a pobreza. Matematicamente falando, presta atenção no que eu estou falando, matematicamente falando, se você não diminuir a desigualdade, é impossível acabar com a pobreza. A gente está falando de um mundo que desde a década de 1960 até hoje multiplicou por quase 10 vezes o PIB, a quantidade de riqueza que o mundo gera, e metade do mundo ainda vive na pobreza. Então você pensa o seguinte: quantas vezes ia ter que... Por quê? Porque a desigualdade não mudou. Quantas vezes eu ia ter que aumentar a riqueza para as migalhas que caem para os mais pobres serem suficientes para tirar eles da pobreza? Não tem planeta para isso. No Brasil, com a desigualdade que existe no Brasil, eu fiz a conta aqui, a gente teria que crescer a ritmo de China quase que meio século para poder fazer as pessoas mais pobres terem R$ 1.500 por mês. R$ 1.500 por mês para poder viver. Ou seja, sem mexer a desigualdade, a gente não consegue fazer isso. Só que tem um outro problema. Quando você tem uma desigualdade, por favor, preste atenção nessa frase que eu vou falar, que é a mais importante de tudo, e é o problema que a gente está vivendo no mundo. Quando você tem uma desigualdade de riqueza muito grande, junto com isso, você passa a ter uma desigualdade de quê? De poder, irmão. E aí muda tudo. Porque aí tudo é só uma ficção, é uma lenda. Democracia é uma ficção. Democracia é uma ficção. As leis são uma ficção. As leis viram uma ficção. Hoje eu não sei com quem que eu estava conversando, acho que foi com o William De Luca, que estava me contando o caso do Brenan, tá ouvindo um podcast, e ele me falando que meio que a mensagem do podcast é o seguinte, mostrando como é difícil você conseguir condenar alguém no Brasil que tem grana. A desigualdade de riqueza, os monopólios, os oligopólios que vão passando a dominar tudo, eles passam a dominar também o legislativo. Eles passam a fazer as leis para se protegerem, as leis para não deixar ninguém competir com eles, as leis para eles poderem lucrar mais e explorar mais. Eles passam a fazer as contratações dos ex-presidentes do Banco Central, dos ex-diretores do Banco Central, dos ex-ministros da Justiça, dos ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, ex-ministros do Supremo Tribunal de Justiça. E os caras, irmão, eles passam a poder tudo. Eles passam a poder tudo. Então, com esse desequilíbrio de riqueza que leva ao desequilíbrio de poder, irmão, é meio que feudalismo a parada. É feudalismo na veia. A parada é medieval. A gente vive um sistema meio que medieval.
enganado, porque de 4 em 4 anos, na verdade de 2 em 2, né, porque tem as eleições ali municipais, a gente vai lá e pode depositar um voto, então a gente acha que está num regime democrático, onde todo mundo tem o mesmo direito, cada um tem a mesma voz. Bullshit. Mentira. Besteira, entendeu? Então vamos para alguns dados do relatório, para a gente poder exemplificar, tangibilizar isso. Vamos lá. O relatório começa, um dos prefácios é do Bernie Sanders. Bernie Sanders, que está num momento, assim, super queimado, né, com o campo progressista, por não ter assumido uma posição de cessar fogo em relação à guerra entre Israel e o Hamas, ou Israel e Palestina. Mas Bernie Sanders escreve esse prefácio, e aqui um parágrafo do que ele escreveu, né, feito já o disclaimer em relação ao momento pelo qual passa o Bernie Sanders com o campo progressista, esse parágrafo é um parágrafo que vale a pena a gente ler. Então esquece, durante 2 minutos, só para prestar atenção no conteúdo do parágrafo. Nos Estados Unidos, 3 pessoas possuem mais riqueza do que a metade mais pobre da sociedade. Metade mais pobre da sociedade nos Estados Unidos, a gente está falando de mais ou menos 180 milhões de pessoas. 3 pessoas têm a mesma riqueza de 180 milhões de pessoas. Enquanto mais de 60% dos trabalhadores dos Estados Unidos vivem com salário contado. Olha esse dado aqui para você entender o que a desigualdade faz. Apesar dos enormes aumentos na produtividade do trabalho, você tem, meu irmão, novos chips, novos computadores, você tem novos sistemas, novas linguagens de programação, você tem novos motores, você tem, meu irmão, novos circuitos, você tem mais estradas escoando a produção, você tem aviões que são mais eficientes. Então, tudo vai aumentando a produtividade. Apesar dos aumentos na produtividade do trabalho e de uma explosão nas tecnologias, olha esse dado, os salários reais médios do país são mais baixos hoje do que eram há 50 anos atrás. E aí a pergunta é fácil. Se a produtividade aumentou, a produtividade é o quanto uma pessoa consegue produzir de riqueza em 1 hora. Estou aqui simplificando o negócio. Então, quando a pessoa consegue produzir mais riqueza em 1 hora, porque ela tem melhores ferramentas, melhores máquinas, mais conhecimento, está mais treinado, a gente diz que aumentou a produtividade. Se a produtividade explodiu e esse cara está ganhando menos, qual que é a pergunta óbvia? Para onde foi esse dinheiro? Não sumiu, né? Não some, porque a riqueza foi produzida. Para onde foi esse dinheiro? E aí você olha o gráfico do lucro acumulado das 500 maiores empresas americanas ao longo dos últimos 50 anos. Irmão, é um foguete para cima. Igual o foguete do Bezos, que levou ele por um monte de bilhão para o céu. Que ele falou que foi graças aos trabalhadores e trabalhadoras da Amazon, ele pôde conquistar essa proeza em nome de todos eles. Bilhões para dar um rolezinho no espaço, enquanto a galera da Amazon está trabalhando de fralda, irmão. Aí vem a galera nos comentários, só trabalha porque quer, porque ninguém obrigou ela. Meu irmão, quem fala isso nunca passou perrengue. Nunca teve filho chorando de fome. Aí vai ver que ninguém trabalha porque quer. Trabalha porque não tem outra opção. E que tem cada vez mais o que eles chamam de um exército de reserva, ou seja, um número de pessoas ou desempregadas ou muito mal empregadas que estão falando ali, irmão, eu preciso conseguir dar comida para meu filho, morar debaixo de um teto, vestir uma camisa, comprar um remédio. O que aparecer aí eu faço. A necessidade é a engrenagem do capitalismo. Total! Né? E você vai gerando cada vez mais necessidade, cada vez mais perrengue. Quantas pessoas, quem já fez processo de entrevista, e eu acumulei vários cargos de gerência nas empresas onde eu trabalhava, quantas pessoas eu já entrevistei? Quando você chega para entrevistar, você chega para o cara e fala assim, mas vem cá, qual que é o teu objetivo aqui na empresa? Você quer trabalhar em qual área? Que a resposta da pessoa é assim, não, eu sou muito versátil. Em outras palavras, eu falo assim, o que tiver. Qualquer coisa, irmão. O que tiver. Eu preciso disso. Qualquer coisa.
Pô, tu acha que o cara vai se dar o luxo de falar, não, eu gosto de trabalhar com números? Números, o cara trabalha com o que tiver que trabalhar. Aí vem depois o dado de uma... Aqui, ó, eu até separei o nome dela para poder falar aqui certinho. O dado da Rokeya Rafik, olha só, que é uma líder, né, em Bangladesh e que acompanha as trabalhadoras de Bangladesh que também trabalham numa situação absolutamente dramática, né? E ela fala o seguinte, o outro prefácio que tem, atuamos para organizar minhas irmãs da classe trabalhadora na indústria do vestuário. Lutamos pelos seus direitos, arriscando a vida por mais igualdade. O salário mínimo lá em Bangladesh, para quem trabalha no setor têxtil, permanece o mesmo desde 2019. 8 mil tacas por mês. 73 dólares, irmão. São mais ou menos 2 dólares por dia. 10 reais por dia, cara. Se você imaginar todos os dias sem ser dias úteis, né? Porque é a realidade de várias pessoas aqui trabalhar todos os dias, sem dias úteis. Isso é apenas 1/3 de um salário digno. Enquanto isso, o custo de vida aumentou significativamente devido à inflação, com o preço dos alimentos subindo entre 21% e 50%. Eu vou mostrar no mapa da mina que, apesar da inflação ter arrefecido no mundo inteiro, o Brasil é uma exceção, você ainda tem o preço de alimentos, cara, pegando pra caramba, muito acima do que era 2019. E por que não adianta só comparar com o ano passado? Porque o salário está congelado desde 2019 em vários lugares do mundo. O salário está congelado. Então tem uma medida que você faz que é o seguinte, quanto do salário é necessário para comprar uma cesta básica? Então o percentual que uma cesta básica equivale do salário. Isso não para de aumentar. Vamos para mais dados aqui do relatório. Coloca aqui, por favor. Aqui, ó, um mundo maravilhoso para uns poucos. Nesse ínterim, ou seja, nos últimos 3 anos, desde a pandemia, o enorme aumento da riqueza extrema testemunhada veio para ficar. Os bilionários, quem tem mais de $1 bilhão é considerado bilionário, não é quem tem o Toyota Corolla, o Jeep Renegade, não é quem tem o Volkswagen Nivus, não é quem tem o, sei lá, o Renault, não sei o quê, não é. Isso aqui é quem tem $1 bilhão, tá? Os bilionários estão 3,3 trilhões, com T, trilhões, com T, mais ricos. Ou seja, 34% do que eles estavam no início dessa década. Com um patrimônio que cresce 3 vezes mais rapidamente que a inflação. Põe o próximo slide, por favor. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Se você for pegar as 5 pessoas, homens, a gente pode até dizer 5 homens, porque não é erro aqui, é um fato. Os 5 homens mais ricos do mundo, eles mais que dobraram sua riqueza desde 2020. Então tu pega as 5 pessoas que mais tinham dinheiro do mundo, elas tinham juntas 405 bilhões de dólares. Em 3 anos, irmão. Em 3 anos, irmã. Eles ficaram com 869 bilhões de dólares. Agora, tu quer saber de onde veio esse dinheiro? 5 bilhões de pessoas ficaram mais pobres. 5 bilhões de pessoas, mais da metade da população do planeta, nesses 3 anos ficaram mais pobres, para ver 5 pessoas dobrarem a sua fortuna acumulada. Bota aqui para ver aquilo que a gente estava falando antes, dos efeitos. Olha isso aqui. O que acontece com os setores quando você começa a acumular riqueza? Há apenas 25 anos, 10 empresas controlavam 40% do mercado global de sementes. O que acontece? A gente começa a ter concentração de mercado. Hoje, essas 10 empresas viraram 2. O que você tinha competição, você tinha competição não só por preço ficar mais barato, mas pesquisa, desenvolvimento. É por isso que o mundo, hoje, ele vive problema, a gente vai ver isso também no mapa da mina no dia 28, vocês têm que se inscrever nessa aula, é a aula mais didática, que mais explica tudo direitinho. O mundo hoje vive um problema
a produtividade parou de crescer no ritmo que estava crescendo e os investimentos, eles, assim, não param de cair. E por que o ritmo de investimento não para de cair? Porque quando você passa a ter um oligopólio, você tem um oligopólio de um lado e o que eles chamam de monopólio monopsônio, oligopólio oligopsônio. O que é isso, cara? Significa o seguinte, monopólio significa que eu só tenho uma empresa que vende aquele serviço ou aquele produto. Isso é um monopólio. Então, por exemplo, quando no Brasil tinha o monopólio, né, do petróleo, então você só tinha a Petrobras que fazia isso. Quando você tem um monopsônio, significa que não é que você só tem uma empresa que oferece o serviço ou o produto. Você só tem uma empresa que compra a matéria-prima, que contrata as pessoas. E aí, por exemplo, se você tem uma empresa que domina a Ambev, ou você tem aqui essas empresas do mercado de semente, tu acha que o trabalhador, nessa situação, ele tem mais poder de barganha ou nessa situação, onde o presidente dessa empresa liga para o presidente dessa e fala o seguinte, vamos fazer um acordo, os dois estão proibidos de contratar um funcionário do outro. Combinado? Combinado. Agora a gente pode pagar quanto a gente quiser. O cara não tem pra onde ir. O cara não tem pra onde ir. Porque se ele chega e fala o seguinte, não, pô, vamos aqui falar com o nosso patrão que se ele não aumentar nosso salário, a gente vai trabalhar no concorrente. O concorrente não te contrata, irmão, e tu não tem outra opção. Aí se você é uma empresa que presta serviço para uma dessas empresas de semente aqui, por exemplo, a empresa que fornece o material para fazer o saco, né, das sementes ali, para vender. Tu tem duas empresas, as duas combinam o preço que elas vão pagar pelo negócio e pronto, acabou, te espreme até o final, espreme a cadeia inteira produtiva. Você não precisa mais desenvolver nenhum produto novo. Por que você não precisa mais desenvolver nenhum produto? Porque não tem competidor. Então, mesmo dentro do capitalismo, da lógica capitalista, isso aqui é um desastre. Quem defende esse processo de acumulação de riqueza, quem defende esse processo onde os 5 maiores bilionários do mundo dobram a sua riqueza enquanto 5 bilhões ficam mais pobres, quem defende essa desigualdade crescente e explosiva no mundo, irmão, não é nem socialista nem capitalista, é burro ou masoquista. É burro, burro, burro. Porque isso aqui é o que estraga a vida de todo mundo, menos a dos cinco mais ricos.